tá? O ministro Luiz Fux, esse é um assunto importante para a gente tratar aqui, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias. Entre outras figuras de relevo da política, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu. E aí eu quero chamar o José Maria Trindade, nosso onipresente Zé Maria, já tá a postos, tô olhando para ele aqui. Zé, diga lá, hein? Explica esse vai e vem pra gente, né? Porque a gente tinha uma manifestação anterior do Dias Toffoli, presidente da corte, durante o recesso do judiciário, aí vai o Fux agora com essa canetada. O clima aí tá meio pesadão no judiciário, Zé? Pois é, enquanto o Guga toma um copo de água aí, né? A situação é a seguinte, olha, Silvio, nós falamos aqui o que disse na sentença o ministro Luiz Fux. Sem entrar exatamente no mérito, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, tomou decisões que são típicas do legislador. E aí veio o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e disse exatamente isso. Suspender a aplicação do juiz de garantias, definir onde ele seria ou não aplicado, por exemplo, não seria aplicado em caso de violência doméstica, nos tribunais superiores, isso aí é coisa do legislador. O Supremo Tribunal Federal não pode existir para corrigir texto aprovado no Congresso Nacional, ainda que texto ambíguo e não aplicável. Por que não é aplicável? Esse juiz de garantias existe em alguns países, na Alemanha, aí em São Paulo um rascunho do que seria, não é exatamente o juiz de garantias, mas não se pode tomar São Paulo como o resto do país. Algumas varas não têm nem sequer um juiz. Alguns municípios têm juízes que visitam o município, não moram na comarca. Então, há muita complicação, além, evidentemente, da intenção errada do Congresso Nacional, que é de dificultar a punição de poderosos. É isso mesmo. Então, diante disso tudo, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, numa canetada, adiou em 120 dias a aplicação desta parte da lei anticrime. Não é só isso. A lei anticrime é muito maior e é muito boa, mas nesta parte aí traz sim dificuldades para a justiça. Aí veio o ministro Luiz Fux, que é o relator desse processo, e decide o seguinte: suspendeu a aplicação deste tal juiz de garantias, enquanto o plenário do Supremo Tribunal Federal não decide ali se é constitucional ou não este artigo. O que assusta mesmo é o seguinte: uma lei será aprovada na Câmara dos Deputados, debatida em comissão, aprovada por 513 deputados, a maioria, depois vai para o Senado, debatida em comissões, aprovada por maioria, sancionada pelo presidente, aí vem um ministro do Supremo Tribunal Federal e suspende a eficácia através de uma liminar de uma lei aprovada e sancionada. Isso é discutível. Agora, o juiz de garantias tem mesmo que ser definido pelo plenário do Supremo. Olha, Silvio, o que eu aprendi aqui é o seguinte: uma lei só é madura, aplicável, boa, depois de passar por todas as instâncias, inclusive no judiciário, né? Exatamente. Ô Zé, só pra gente encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você que tá aí em Brasília há muitos anos, conhece como ninguém cada centímetro do Congresso Nacional. Até que ponto você acha que essa decisão, essa canetada aí do Fux, posterior à decisão do Toffoli, tensiona a volta do recesso do Congresso agora, num momento em que a gente sabe que esses primeiros 6 meses do ano é o período justamente para tentar emplacar e aprovar reformas e outras emendas constitucionais que estão por aí, como, por exemplo, a questão da segunda instância e por aí vai, porque depois a gente tem o calendário eleitoral. Até que ponto você acha que o Congresso volta mais tensionado, principalmente pela fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois dessa decisão? Pois é, olha, o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão com a pauta única de reeleição. Eles terão que mudar a Constituição para garantir a reeleição. Diante disso, a ideia é fortalecer os líderes nesta pauta, a definição da pauta. O Congresso Nacional está mais independente no governo Bolsonaro. Ontem o governo entregou uma pauta de projetos prioritários, mas o presidente da Câmara já disse: espera aí, quem define a prioridade aqui sou eu. Quem define a prioridade de votação sou eu, que vou ouvir os líderes. Então, há esta disputa. Voltando ao juiz de garantias, já existem setores do Congresso Nacional que querem refazer esta parte do projeto anticrime, né, da lei anticrime, que começa exatamente a valer hoje. E vários pontos, não é só este, serão julgados no Supremo Tribunal Federal.
Olha, antigamente eu dizia que tudo aqui acabava em pizza, agora tudo acaba no Supremo, viu, Silvio? Que é verdade. E há quem diz, o Zé, que acima do Supremo só Deus, e olha lá, né? Gilmar discorda. Muito bom trabalho aí, Zé. Bom dia pra você, obrigado. É isso, bom dia. Vou continuar ouvindo vocês aqui. Bom, vamos de volta pro ringue, então. Eu vou agora abrir com você, Adriles, eu abri com o Guga anteriormente. Vamos ao papo. Até que ponto vocês acham também que há um certo sobrepeso, talvez, de republicanismo, de oportunismo nessa fala do Rodrigo Maia, quando ele diz, olha, o Supremo desrespeitou o Congresso. Pô, mas o Congresso representa a sociedade, o Congresso desrespeitou o Brasil. Quantas vezes no ano passado, inclusive colocando determinados jabutis em praça pública, como esse juiz de garantias, né? Vamos criar mais uma instância no nosso judiciário, mas... Enfim, hoje eu tô aqui no papel de juiz de garantias, então vocês que se matem. Diga lá, Adriles. Parcial. Mas eu acho que, sobretudo, você tem muita razão. O principal desrespeito é o do Congresso, de estabelecer, de colocar esse jabuti que se transformou num bode na sala, né, do judiciário e da sociedade brasileira. Ora, a gente já tem 4 instâncias de julgamento. Essas 4 instâncias dão vazão a que pessoas ricas e poderosas consigam adiar ad infinitum o julgamento por seus crimes delatados e, eventualmente, alguém dito Marcelo Freixo, do PSOL, por vingancinha senil e póstuma ao Sérgio Moro, dizendo que ele cometeu, ele disse isso explicitamente, algumas leviandades no cargo. As leviandades seriam o combate à corrupção e ter enjaulado o grande criminoso Luiz Inácio Lula da Silva em 2 processos, né? E aí coloca esse juiz de garantias para dificultar mais ainda o trabalho de um juiz que tem toda a possibilidade, tem um critério muito mais avaliativo, muito mais racional de estabelecer o veredito do caso em que está julgando. E aí vem o senhor Dias Toffoli, por sua vez, que diz que, e percebe que não tem estrutura no judiciário, por óbvio, 40% das comarcas só tem um juiz, você não tem salário para pagar as despesas, 80% dos julgamentos do Brasil demora 3 anos para chegar à primeira instância, que dirá você dividir a primeira instância em mais 2, além das 4 que já existem. E aí o senhor Dias Toffoli fala, não, a gente vai demorar mais 6 meses para implementar esse juiz de garantias. Ou seja, olha a situação do judiciário brasileiro em conluio com o Congresso irresponsável e leviano. Você demora 6 meses para implementar algo que vai atrasar e vai piorar o sistema judiciário muito mais. O nosso querido Luiz Fux, ele sabe das coisas porque ele é um dos poucos que atuou como juiz. O Dias Toffoli foi simplesmente um advogadinho de porta de cadeia do PT e não tem a menor experiência porque ele tomou pau 2 vezes como juiz e não sabe da estrutura do judiciário brasileiro. Oxalá, esse juiz de garantias, que não devia nem ter vindo à tona, já tenha subido no telhado e morra e não volte. Vai, Guga, você agora, vamos lá. O que ele acha, então, do decano? Ele falou do Dias Toffoli, um advogadozinho de porta de cadeia. Agora, o decano do STF, o Celso de Mello, ele chamou esse juiz de garantias de um avanço civilizatório. Ele classificou dessa maneira. Eu acredito que ele tem muito mais conteúdo para debater isso do que todos nós juntos aqui. Fora isso, o que eu acho interessante dessa história toda aí é que o Fux, ele comprovou aquele chat privado que vazou na Vaza Jato, que segundo o Adriles não teve a menor importância. Nenhuma. Mas mais um fato legal que a Vaza Jato nos mostrou, que acaba de ser comprovado, foi aquela conversa entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, em que o Dallagnol escreve "In Fux we trust". Claro, é um bom juiz. No Fux a gente confia. Ele tinha juiz tido tem o uma direito de ter conversa suas com o Fux, que o Fux tinha dito a ele que o Teori Zavascki tinha se queimado porque tinha feito queda de braço com o Moro. Ele mostrou que estava muito preocupado com a opinião pública, até porque a gente tem esses nossos ministros do STF aparecendo o tempo inteiro na televisão que eles têm, a TV Justiça, e também em todos os outros canais, né? O que pode ser um problema, essa exposição toda faz com que o Fux, por exemplo, tenha medo de se queimar e queira se adequar ao lavajatismo. E se transformou, sim, num braço do lavajatismo dentro do STF, e provou mais uma vez que é isso. Ele chegou com essa canetada a comprar briga com o parlamento, com todo o parlamento, comprou briga com o Bolsonaro, que não vetou essa história, comprou briga com os ministros do STF, que acham que isso é um atropelo, o Dias Toffoli, que já tinha tomado uma decisão para que o juiz de garantias tivesse parâmetros e pudesse passar a vigorar daqui a 6 meses. Então, ele comprou uma briga com todo mundo para conseguir o quê?
o elogio como conseguiu o rasgado do Sérgio Moro, para conseguir o afago do Adrilles aqui, que considera o Fux um grande ministro. Por isso, porque ele está inflamando o discurso dos lavajatistas. E a extrema-direita do Brasil hoje é lavajatista. Gustavo, presta ela atenção. ela precisa de gente para inflamar esse Gustavo discurso. Noblar. Adrilles Deixa ele é mais concluir, que deixa tá ele aí concluir, nessa. Adrilles. Gustavo Noblar E aí- concluiu. aí O eu passo- lavajatismo, a Lava Jato Deu não nem é um tempo de eu falar. princípio, não é uma parte política. A Lava Jato é uma operação a mais brilhante, a mais eficaz no combate à corrupção. Estar ao lado da Lava Jato Você é um torcedor. não é se posicionar política ou ideologicamente. Claro que é. É se posicionar ao lado da justiça, Não é. que prende criminosos, Não é. que prende Isso aí já empreiteiros caiu esse corruptos, papo. que Graças prende à Vaza políticos Jato. corruptos. Acabou esse papo. São 200, Isso aí só cai ainda 200 pessoas torcedor. presas das mais diversas ideologias. Não, Ou seja, não. a corrupção não obedece ideologia. Não, teve Ela lado, obedece sim, ao mau também. caráter de quem a comete. Dallagnol, Estar Sérgio ao Moro lado, tem o lado dele, estar ao sim, lado político. da Lava Jato era estar ao lado de uma E você justiça tem mais o seu. célere e mais justa, por mais paradoxal que seja. E estar ao lado, estar contra a Lava Jato é estar ao lado da impunidade. Por isso, in Fux we trust. Discursinho clichê para Não, não é conseguir, clichê, isso é verdade. pra conseguir a maior parte da opinião Isso é pública que absolutamente é hoje verdade. a favor do Sérgio Moro e da Não é Lava um Jato. partido, Uma bobagem, é uma verdade. um clichêzinho. A verdade é que a Lava Jato teve sim lado. O Sérgio Moro, Lado que era de o quem? principal nome desse processo Lado de todo, quem? virou ministro do Bolsonaro, Lado de passou quem? a mão na cabeça do Ele Caixa tem o 2 do direito de Onyx, ser ministro de quem ele passou quiser, a ele é mão um no laranjado cidadão. do PSL, Ele não é um fala de cidadão. nada que Não há possa uma única bater denúncia de do corrupção lado nesse governo, nesse político primeiro que ano. ele tá atrelado. Em grande parte, Você vai me graças dizer que ele não tem à lado? figura impoluta do Sérgio Moro. Olha, ele não é impoluto, ele tem lado sim. Olha Ao só. lado da verdade e da Vaza Jato, justiça. obrigado por mostrar Ao lado quem da é justiça, o Sérgio Moro. ao lado pra quem da não é um justiça torcedor. Mas que olha acaba só, com a impunidade, olha tenta só. acabar com a impunidade no país. Lavajatista. Olha só, Sou mesmo, não tenha dúvida. Adrilles.